4:6. Essa palavra falou muito comigo esses dias. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, já é uma indicação para vocês. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Esse livro, um dos melhores livros, né, mãe? Divisor Thiago. Eu tô acabando ele, mas com vontade de ler de novo. Não, com vontade de não acabar, porque é infinito, entendeu? Que a gente aprende demais com ele. Aí ele tava falando muito sobre a gente ser guiado por Deus e tentar identificar as vozes que falam no nosso coração, que falam nas nossas cabeças e tal, saber identificar tudo. E aí ele falou uma coisa muito top sobre preocupações. Então, se eu pudesse dar um tema para essa palavra, seria as preocupações da nossa vida, ou preocupações da vida, né? Lá em Filipenses 4:6 fala assim. Alguém buscar pra mim. É porque eu cantei muito, né? E tá coisada a garganta. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, o que eu entendo desse versículo? O versículo não fala pra gente, não estejais ansiosos só com a faculdade. Não andar ansiosos, preocupados somente com a igreja. Ele não limita a nossa ansiedade. Ele fala, por nada estejais ansiosos. Então, se ele fala isso, quer dizer assim, Deus nos deu esse mandamento, esse princípio, e ele não seria doido de falar algo que a gente não conseguisse cumprir, entendeu? Então, se ele falou, é porque a gente consegue cumprir. Às vezes a gente fica no começo do ano igual, tem escola nova para as meninas, tem faculdade, tem não sei o que. A gente fica meio doido assim, falando, nossa Deus, o que eu vou fazer? As contas no começo do ano, é rema agora, é não sei o que. Aí você se pega tão preocupado. Teve dia, não que minhas preocupações sejam boas, né? Mas às vezes a gente vai dormir, aí fica até assim, não consegue dormir porque nossa cabeça não para, né? Aí é o que eu tava pensando, a ansiedade, isso tá no nível baixo, mas tem gente que se treme, dá crise de ansiedade. Então, se a gente cumprisse o que Deus falasse, nada andeis ansiosos, nada preocupai, a gente viveria uma vida muito completamente diferente. Olha o que diz mais na frente. Na primeira parte é pra gente não andar ansioso. Na segunda parte, ó. Mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças. O que quer dizer? Bateu uma ansiedade. Vamos fazer o quê? Vamos orar. Ora e agradece a Deus porque Deus já resolveu. Eu tava até falando pra minha mãe, quando a gente foi na pizzaria no domingo à noite, depois do culto, eu falei pra ela assim, mãe, olha o testemunho de como é que foi. Porque assim, sábado e domingo foi coisa de carnaval, né? Feriado. Aí eu tinha uma competição o dia inteiro no sábado e depois da competição eu ia pra uma vigília numa chácara lá em Luz Mangues, que eu não sei aonde. Depois no outro dia eu tinha que voltar a tempo pra ir pro ensaio da igreja. E aí eu falei pra minha mãe que ia fazer um monte de rolê, e aí eu não falei como, né? Porque eu também não sabia como. Aí, antes de ir pra competição, eu falei assim pra Deus, eu não vou contar pra minha mãe que eu não sei como é que eu vou, não. Eu vou contar primeiro pro Senhor. Aí eu falei, Deus, não sei como é que eu vou, não. Então, eu peço que o Senhor arranje carona pra mim, dê um jeito, entendeu? E eu já te agradeço porque vai dar tudo certo. Aí o que aconteceu? Tava acabando a competição já. Era 9 e pouco, aí acabou que foi se estendendo para mais de 10. E eu esperando lá algo acontecer. Até que a amiga minha fala assim pra mim, e aí, Júlia, você vai pra vigília? Eu falei, eu vou, só não sei como. E tu? Ela falou, não, só vou se tu for. Eu falei, não, então só vou se tu for também. Aí falou assim, então, eu tenho que ir com meu namorado. Aí só vai dar pra você ir se ajudar na gasolina. Aí eu falei, então tá bom, né? Aí eu consegui a carona já Deus agiu, né? Na última instância. Aí depois, o que aconteceu? No outro dia, teve a vigília, a gente passou o dia numa chácara. E aí eu tinha que ir embora, não tinha carona, não sabia o que ia acontecer. Aí eu falei assim pra Deus, é agora a hora do outro milagre, né? Aí deu a hora do almoço, a gente almoçou.
Depois ficamos jogando. E tipo assim, eu orei e coloquei meu coração em paz com Deus. Porque eu confio nele, sabe? A gente fala e depois tem que ficar em paz, tem que voltar a fazer nossas coisas. Isso é só um exemplo dos muitos que eu tenho. Tudo na minha vida, assim, na dependência de Deus. Aí eu falei assim, vou voltar aqui que eu tava fazendo, que eu tava jogando truco mais na galera. E nós gritava, aí nós partia pra outra brincadeira, aí tava dando já 1 hora, aí nada, né, da provisão chegar. Aí nós jogando, aí 1h30, nada. Eu tinha que estar na igreja 4 horas, 4h30. Aí 2 horas e nada. Quando deu 2h30, aí a pastora levantou e falou, gente, bora arrumar pra ir embora, não sei o que, quem precisa de carona, eu levantei, eu preciso. Aí eu já embarquei no primeiro carro, gente. Cheguei faltando um monte de tempo ainda pra ter que se arrumar e não sei o que. Então você vê, é a confiança em Deus, sabe? Eu posso ver esses dias que depois que você aprende a depender e a confiar em Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica com mais sentido. E é esse o resultado que o próximo versículo fala. Ó, a gente estava em Filipenses 4:6, mas no 7 fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, através de Cristo Jesus. Então, olha o resultado, é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Às vezes a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, o que vai acontecer da nossa prova, dos nossos estudos, da conta para pagar, de não sei o que, mas a paz de Deus guardará os nossos corações, se a gente colocar nossa oração e súplica com ação de graça diante de Deus. Então a gente pode querer o resultado da paz se a gente não pratica o versículo anterior, né? E se a gente quer a paz que excede todo entendimento, olha isso, a gente tem que abrir mão do nosso direito de entender. Olha o tanto que isso é forte. A paz que excede todo entendimento a gente não entende. Muitas vezes a gente quer entender como é que é o agir de Deus, a gente quer falar, Deus, mas e aí? E como que o Senhor vai fazer isso? O Senhor me prometeu isso, mas e aí, como é que vai ser? Porque o meu futuro é ser próspero, mas agora eu tô sem dinheiro. E aí Deus fala, cara, confia em mim, sabe? Entrega seu coração a mim que eu vou fazer muito mais do que aquilo que você imagina, do que você pensa. E aí a paz de Deus vai reinar em nossos corações. Então quando você se vê pensando em outras coisas, olha o que o próximo versículo diz ainda. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Estas coisas que aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, quando o nosso pensamento se distingue de tudo aquilo que a palavra fala, porque tá certo que se está na palavra a gente tem que praticar. E se a gente não praticar, a gente não vai ter o resultado que a gente espera. Entendeu? Então a gente quer viver coisas grandiosas, mas se a gente não está praticando a palavra, como é que Deus vai ter ousadia para cumprir aquilo que Ele falou? Então, todo pensamento distingue do que Deus está falando. Mude de pensamento, fala assim, Deus, tira esse pensamento que não pertence a Ti, me dê pensamentos bons, pensamentos que Te agradam, e Deus vai fazer. Não deixe o inimigo te tirar aquilo que Deus quer para a sua vida. Fala, inimigos, você não tem liberdade na minha vida, você nunca teve, nunca vai ter. E a paz de Deus reina em meu coração. E pronto, você vai fazer suas coisas confiando em Deus. E é isso, entendeu? Aleluia. Deus tem planos inimagináveis pra gente. Basta a gente confiar nele, acreditar que vai dar tudo certo. Amém. Amém. Aleluia. Amém.